Trazer de volta para cá. Essa costura, ela para calça, uma costura só, ela fica uma costura menos durável, tá? A gente sabe que gancho de calça é fácil de rasgar, né? Principalmente se for calça que vai ficar apertado, tá? Então, o que que a gente faz? A gente rebate essa costura. Como que eu vou rebater essa costura? Ó? Pronto. Boto aqui do jeito que eu fechei, ó. Né? Aqui, ó, fica aqui como se você estivesse fechando a peça, né? Do jeito que estava fechando aqui, não sei se fica melhor a gente enxergar. Ah, do jeito que eu estava fechando aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir essa costura, só abrir, tá? Ó. E eu vou rebater desse meu lado direito. Ou, desculpa, desse meu lado esquerdo aqui, eu vou rebater, tá? Ó. Vou rebater essa costura abrindo aqui. Certo? Esse é um rebatimento de reforço, tá? Eu tô abrindo as costuras e rebatendo, do jeito que ela vai ficar na peça. Pronto, rebati. Agora sim, ela tá, ó, rebatida, certo? E aí, ó, reforçado. Agora aqui, ó, a gente pode fazer isso aqui, ela tá bem reforçada, tá? A costura não aparece do lado direito, ó, ok? Por isso que tem que estar aberto lá, ó. Eu rebati assim, ó, tá os dois para um lado só. Aqui. Ok? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu cotes. Eu iria no ferro e engomaria um pouco essa costura. Mas eu não vou sair daqui, eu vou colocar meu cotes. Tá? Então, essas costuras aqui, das laterais, elas vão bater com as laterais do short. Ao menos tem que bater. Mas mesmo assim, eu gosto de igualar elas e dar um pique centralizado para eu colocar aqui esse pique que eu dei bem no gancho da frente, tá? Na costura do gancho da frente. E agora eu vou pregar o coisa. Eu vou pregar na peça, é o lado que não tem o acabamento, o lado que está sem o viés, ok? Então é esse lado que eu vou pregar na peça. Certo? Isso aqui é o avesso. Venho, vou, você pode até colocar ó, os alfinetes em toda a volta do cós, tá? É muito interessante, não tenha preguiça de usar alfinete, tá? Você que está aprendendo a costurar, está começando agora. Os tecidos, quando a gente costura, eles têm que ficar todos iguaizinhos aqui, gente, ó. Igual, tanto o cós como a parte de baixo. Então, não tenha preguiça de levantar aí na mesa e colocar o alfinete, tá? Outra coisa que você tem que fazer, se a sua máquina de trabalho não for essa, que tem uma mesa espaçosa para você ajeitar a sua peça, se levante e vá para uma mesa ajeitar a sua peça. Não acha que na doméstica você vai conseguir ajeitar bem direitinho. Que a doméstica, ela sobe aqui, né? A base dela, tá? Deixa a preguiça de lado. Embora a gente a gente utilize uma ferramenta, que é a máquina de costura, o nosso trabalho, ele tem uma base muito manual, tá? Muito manual. Então, deixa a preguiça de lado. Vai para uma mesa ou um local plano e ajeite a sua peça. Cós pregado, tá? Deixa eu botar aqui a peça pelo lado direito.
Pronto. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui já, ó, certo? Ó. Cós aqui, ó. O lado direito do cós é esse que eu tava falando. E o lado avesso, ó, é esse aqui, ó, que vai ficar para dentro, que vai ficar em contato com a nossa barriga, tá? Que é o cós, tá? Certo? Então, vamos ali, ó, falta pregar a zíper, fazer a barra e pespontar o cós. Vamos lá, pregar o zíper, ok? E aí, para pregar o zíper, eu vou precisar trocar o calcador. Vou trocar o calcador aqui. Vou aqui com esse zíper, que é de 20. Vou botar a peça para o avesso, né? Porque tem que... A gente costura quase sempre com a peça para o lado avesso. Eu vou verificar se a minha abertura realmente está do tamanho do meu zíper, certo? 20. O ideal é que a abertura esteja um pouco menor, certo? Se tiver maior, eu vou fechar um pouquinho mais. O meu ainda ficou um pouquinho maior. Eu marquei 16, mas ficou um pouco maior. Então, eu vou fechar um pouco mais, tá? Você pode até fechar depois. Então, eu vou deixar essa abertura e vou fechar depois. O que que eu faço aqui? O que que eu preciso fazer aqui, ó? Antes da gente pregar o cós, eu não mostrei, mas a gente precisa medir aqui, tá? Precisa medir se isso aqui, a peça tá no tamanho certo. Tá vendo? Tava no tamanho certo. Que é para quando a gente pregar o cós, ela continuar do tamanho certo, ó, dos dois lados. E todos esses encontros ficarem batendo, ó. Esses encontros, eles precisam bater todos, tá? Aí eu vou colocar aqui o meu zíper. Deixa eu medir aqui essa minha bermuda, que é para mim. Então, eu vou medir aqui na cintura, se realmente está bom. Ou se eu preciso diminuir um pouco mais, tá? Pronto. Ele vai ficar no tamanho certo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olha se o zíper tá funcionando. Eu gosto de fazer isso, tá? Porque às vezes, né? Abro o zíper, coloco esse terminalzinho dele, ó. Bem aqui assim, ó. Para o lado direito do cós, que é esse. Lembra que a gente dividiu o cós entre o lado direito e o lado avesso, que é o que vai ficar encostando na barriga. No caso, aqui nas costas. Aí, ó, vou botar aqui, ó, esse terminal todo do lado direito. Daquela minha costura que eu rebati aqui e tal, certo? E vou costurar. Essa costura aqui do cós, ela fica para cima, certo? Venho aqui, posiciono o meu zíper direitinho e costuro. Atenção, eu só vou costurar aqui, ó, até onde dá, tá? Eu não vou ficar querendo passar do cursor. Não passa o calcador do cursor, porque senão ele vai empurrar o seu zíper, tá? E vai ficar torto. Viro aqui a peça que é para poder fechar o outro lado, que eu tô fazendo o outro lado. Você deve ter percebido que a gente sempre começa, a gente está fazendo a peça, aí tem um lado que a gente começa por cima, outro lado começa por baixo, certo? E é assim mesmo a lógica, ok? A gente vai sempre costurar o mesmo lado. Começamos esse lado aqui por cima, esse outro lado eu vou começar por baixo, tá? Vou deixar aqui bem iguaizinhos aqui, certinho. Se precisar de um alfinete, põe. Mas aqui, ó, comecei de baixo. Só que aqui o meu terminal, também, tá vendo? O meu terminal, ele também tem que ficar do lado
direito do meu cóccix, que é o lado que vai ficar à mostra, tá? Então, venho aqui, tá bem certinho. Pronto, preguei. E agora eu vou verificar se realmente as minhas costuras continuaram iguais. Eu acabei não medindo elas, né? No zíper, não marquei o zíper com lápis. Vou fechar aqui, ó. E olha só. Bateu aqui. Deixa eu ver, bateu bem igualzinho aqui, ó. Tá vendo? As costuras, ó. Precisa ter essa continuidade. Isso aqui é sinônimo de qualidade, tá? Pronto. E aqui embaixo, olha como ficou o buraquinho. Lembra que eu falei que eu achei que eu tinha fechado com 20, mas ficou com 21. E aí eu preguei aqui, ó. Ó. Aí ficou esse buraquinho. Esse buraquinho a gente vai fechar agora, tá? O zíper tá fechado. O zíper tá fechado. Aí eu venho aqui, ajeito bem certinho, bem bonitinho aqui, ó. O meu zíper. Ajeito também a minha peça aqui, bem certinho. Aí eu vou precisar virar pro lado de cá, porque senão eu não vou conseguir fechar. Assim. Esse meu calcador, como ele é para esse lado, né? Tá? Ó, o buraco, vou enfiar aqui, aí, deixa eu ver. Vou enfiar aqui, esse buraquinho que eu quero fechar. Então, eu vou vir costurando aqui, bem em cima, bem rentezinho. Como se fosse uma continuação daquele pesponto que a gente começou. Aqui, ó. Tá? Ó. Então, eu vou vir costurando. Só que o zíper vai estar assim. Mas você vai, para você entender que eu tô costurando aqui, fechando o buraquinho. Só que o zíper vai estar aqui em cima, certo? Se você não consegue fechar com o zíper já em cima, você pode vir fechando aqui e depois você bota o zíper por cima. Ou nem precisa colocar o zíper por cima, tá? Agora vamos ver se deu certo, né? Se eu realmente fechei o buraco. Vamos ver aqui do lado direito. Ó, do lado direito. Certo? Agora, com esse calcador ainda, veja que eu não troquei o calcador. Ah, isso aqui você pode até fechar com troca de calcador, não fecha com esse, às vezes é melhor. Aproveitando que eu ainda não troquei o calcador, a gente vai fazer embutir o zíper, ó. Tá? Certo? Essa parte aqui do zíper, ela fica por dentro do cós, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou só dobrar o zíper, botar todo pra lá, e vou dobrar o cós, o avesso do cós, ó, vai ficar aqui em cima, do lado direito, e eu venho e costuro. Costuro no mesmo alinhamento da costura de pregamento do zíper, tá? Ó, o que que aconteceu? Certo. Ó, o que que aconteceu, ó? Ficou por dentro, ó, tá? Acabou que ainda faltou um pouquinho, dobrar bem direitinho. Mas ficou um pouquinho por fora. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dobra direitinho aqui. Agora eu vou dobrar direitinho o meu zíper. Para não ficar aparecendo como o outro. Dobrei. Já passo a costura aqui, ó. No mesmo alinhamento do... Aí é só virar, deixa eu ver. Só virar, ó. Certo? E aí, ó. Aqui ficou bem direitinho. Aqui ficou bem direitinho. Esse aqui
ficou um pouquinho para fora. Deixa eu desmanchar só esse pedaço aqui que é para poder eu acertar. Como eu já vou rebater. Vou ajeitar aqui. Pronto, agora ficou totalmente escondido também. Vamos ver se eu dobrei direito aqui no final, né? Ó, teve um zíper que eu dobrei um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Esse que eu ajeitei ficou um pouco mais para dentro. Mas aqui, ó, ficou certinho. Deixa eu ver. Já. Ficou certinho, tá? Agora falta rebater, pós e a bainha. Posso trocar meu calcador e vou rebater o pós. Quem trabalha em máquina doméstica também tem troca do zíper, tá? Tem um calcador de zíper aí. Só que todos os calcadores da doméstica são mais largos. Tem, certo? Ó, aqui, ó, já vou ajeitar meu cós bem certinho para que ele fique aqui. Só que eu vou pôr o alfinete do lado direito. O tecido é grosso. Porque a gente vai pespontar pelo lado direito, mas ele vai segurar aqui, ó, certo? Ops. Pronto, tá tudo ajeitado, certo? Agora eu vou começar a pespontar daqui. Você pode fazer um pesponto que a gente chama pesponto na vala, que é um pesponto que ele vem aqui por baixo, ó. Ele vem aqui. Rente aqui a costura, tá? Ó. A gente vai ajeitando, dando uma ajeitadinha, ó, e ele vem aqui, rente a costura aqui, é por baixo. E aí, depois que a gente ajeita o cós, ele não aparece. Mas esse pesponto, ele é mais complicado, tá? Então, a gente vai fazer o pesponto comum mesmo, que é aqui, em cima do cós, tá? O pesponto aparente. Comecei aqui, só que antes eu vou ajeitar aqui, ó, ver se o viés está bem acabadinho para dentro. E aí eu venho, ó, como eu já ajeitei a minha peça, né, no cós, vem só pespontando. No final, eu tenho que ajeitar
Mesmo vez que eu ajeitei lá no início, eu tenho que ajeitar aqui no final do outro lado. E esquecendo. Terminei. Rebatimento. Outra coisa é que aqui no avesso, o avesso também tem que ficar todo igual, tá? Eu acabei deixando desigual, mas ele tem que ficar todo igual. Agora, falta ó, pós-rebatido, falta a barra, ok? Então, é uma bainha de 2 viradas, tá? Você faz uma bainha assim, uma bainha simples, limpa, né? Bainha de 2 viradas. Verifica aqui, ó, se as laterais estão do mesmo tamanho, certinho. Verifica o entre pernas também, tá? Se estão certinho os dois no mesmo comprimento, tá? Faz essa verificação antes de fazer a bainha, gente. Não adianta fazer só depois. Todas as verificações, tá? Para que a perna fique toda igual. E aí, quando você dobrar, você também dobra tudo certo, né? Essa bermuda aqui, eu acho que eu modelei uma bainha de 5 centímetros. Então, 5 centímetros. Dobra um e dobra assim. E aí, mantém, né? Essa dobra tá toda igual. Bem larga. Vem aqui na outra, segue. Dobra um, dobra 5. Tô medindo aqui no dedo. Você usa uma fita métrica aí pra você, tá? Então, mede na outra, né? Mas se tiver feito a medição das duas pernas antes de costurar, para que elas fiquem já iguais antes de costurar, não precisa estar medindo uma na outra para fazer a barra, né? Só ao final. Pronto, gente. Peça finalizada. É isso, ó. Dois. Costas.
Planejam.